Leitura do livro do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto, inutilmente. Entretanto o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor está a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja. Mas vede, depois de mim vem aquele, do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha, e escreveu: João é o seu nome. E todos ficarão admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: O que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imagine por um momento que você está andando por uma estrada desconhecida, sem sinalização, sem bússola, sem destino claro. O vento sopra, as sombras aumentam, e o coração se inquieta. Então, de repente, surge uma voz no deserto, clara, firme, profética. Uma voz que não aponta para si, mas para o caminho. Uma voz que prepara, que anuncia, que ilumina. Esta é a missão de João Batista. E é sobre essa missão, que é também um espelho da nossa, que o Senhor nos convida a refletir neste dia tão especial, na celebração do nascimento daquele que veio como ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a espera e o cumprimento, João, o precursor do Cristo. As leituras que ouvimos hoje formam um mosaico sagrado, um retrato da fidelidade de Deus e do chamado divino que transforma vidas. Desde o ventre materno, João foi escolhido. Desde antes de seu nascimento,
Já era portador de um propósito que ultrapassava sua compreensão humana. E essa verdade, a de que Deus nos conhece, nos chama e nos envia, ressoa em cada uma das leituras deste dia. Na primeira leitura, ouvimos o profeta Isaías declarar: O Senhor me chamou antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha na mente o meu nome. Aqui, Isaías nos revela uma realidade profunda. Deus não improvisa. Ele tem planos para nós desde antes que fossemos formados. Somos pensados, sonhados, chamados. E não apenas chamados para existir, mas chamados para uma missão, para sermos luz das nações, como o próprio texto diz. Isso é mais do que bonito, é revolucionário. Muitas vezes, caminhamos pela vida com dúvidas sobre nosso valor, nossa utilidade, nossa identidade. Mas Isaías nos convida a olhar para a origem. Deus já nos conhecia. Ele nos moldou com propósito e nos enviou ao mundo como mensageiros da esperança. Isso significa que não estamos aqui por acaso. Você não é fruto do acaso. Sua vida tem um sentido maior, e descobrir esse sentido é o que dá sabor à existência. A segunda leitura, dos Atos dos Apóstolos, continua essa melodia de missão e promessa. São Paulo relembra como Deus escolheu Davi, um homem segundo seu coração, e a partir da linhagem de Davi trouxe Jesus, o Salvador. Mas antes que Jesus se manifestasse plenamente, Deus enviou João Batista para preparar o caminho. João aparece como uma espécie de eco da profecia, um homem que não busca a própria glória, mas que vive inteiramente para apontar o Cordeiro de Deus. Sua missão é tão clara que ele diz: Eu não sou o que pensais que eu seja. Depois de mim vem aquele cujas sandálias não sou digno de desamarrar. Isso nos ensina algo fundamental: a grandeza da humildade. João era uma figura forte, respeitada, ouvida. Poderia facilmente cair na armadilha do orgulho. Mas ele sabia quem era, e, mais importante, quem ele não era. Ele sabia que sua missão era preparar, abrir caminho, desaparecer para que o Messias brilhasse. E então chegamos ao Evangelho de Lucas, que nos traz a narração do nascimento de João. É um relato cheio de sinais, surpresas e silêncio que fala: Isabel, uma mulher considerada estéril, dá à luz. Zacarias, seu marido, emudece por duvidar, mas recobra a voz quando obedece à vontade de Deus e escreve: O nome dele é João. Esse detalhe, o nome, é profundamente simbólico. Na cultura hebraica, o nome não é apenas um rótulo, mas uma expressão de identidade e missão. João significa Deus é misericordioso. Não poderia haver nome mais apropriado para aquele que prepararia os caminhos do Senhor da Misericórdia. Veja como tudo aqui é ação de Deus: o nascimento, o nome, o dom do Espírito. E ao redor, todos se perguntam: o que virá a ser este menino? Uma pergunta que também ecoa para nós: o que você está se tornando com a vida que Deus te deu? Que tipo de voz você tem sido neste mundo? Uma voz que aponta para Deus ou uma voz que apenas repete o ruído? A palavra nos ensina que João crescia e se fortalecia no Espírito, e viveu no deserto até o dia de sua manifestação. O deserto, na Bíblia, é lugar de encontro com Deus, de silêncio, de purificação. Hoje, em nosso mundo barulhento, talvez também sejamos chamados a entrar no deserto interior. Um tempo de pausa, de escuta, de preparação. Queridos irmãos e irmãs, João nos inspira 3 atitudes fundamentais. 1. Clareza de missão. João sabia para que veio. Ele não vivia à deriva. Ele tinha um norte. E nós? Vivemos como se nossa vida tivesse um propósito eterno ou como se fossemos apenas folhas levadas pelo vento? Deus tem um chamado para cada um de nós, e João é o exemplo de quem escutou e respondeu. 2. Coragem de testemunho. João não teve medo de proclamar a verdade, mesmo quando isso custou sua liberdade e, depois, a própria vida. Em tempos de relativismo, onde a verdade muitas vezes é desconstruída, João nos lembra que seguir a Cristo exige ousadia e fidelidade. 3. Humildade para desaparecer. João não queria os holofotes.
Ele queria preparar os corações. Ele sabia que sua missão era temporária. Que bela lição! Muitas vezes queremos ser protagonistas de tudo. João nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir, preparar e depois deixar que Cristo apareça. É aqui que somos desafiados. Estamos preparando o caminho para Cristo nas nossas famílias? No nosso trabalho? Nas nossas redes sociais? Ou estamos fechando os caminhos com o egoísmo, o orgulho e a omissão? Reparem, tudo que João faz, ele faz para que Cristo seja conhecido. Ele nos mostra que não há maior dignidade do que ser ponte entre Deus e os outros. E essa missão não foi dada só a ele, mas a todos nós, batizados no Espírito, filhos da luz, discípulos do ressuscitado. Talvez você esteja se perguntando, mas eu? Com minha história, meus erros, meus limites, eu posso ser um João Batista? Sim, pode. Porque Deus não chama os perfeitos, Ele aperfeiçoa os chamados. E se Ele te chamou desde o ventre da tua mãe, é porque há algo que só você pode fazer neste mundo. Hoje, celebrando o nascimento de João Batista, somos chamados a um novo nascimento em nós também. Um renascimento da nossa missão, da nossa coragem, da nossa entrega. João nasceu para anunciar. E nós? Para que estamos vivendo? Vamos pedir ao Senhor, neste momento, que reacenda em nossos corações o fogo da missão. Que cada um aqui possa ouvir de novo, no silêncio da alma, a voz que diz: Tu és meu servo. Eu te escolhi. Eu te formei para ser luz. E que, ao sair desta celebração, possamos todos ser como João, vozes que preparam o caminho do Senhor. Vozes que anunciam com a vida o amor, a misericórdia e a verdade de Deus. Que a intercessão de São João Batista nos acompanhe, nos fortaleça e nos ensine a viver com fidelidade e coragem, até que o Cristo, aquele que ele anunciou, brilhe plenamente em nossas vidas e no mundo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.